Do deserto ao redemoinho, a vida de Elias. No tempo do rei Acabe, quando Israel havia se afastado de Deus e adorado Baal, surgiu uma voz solitária no deserto de Gileade. Era Elias, o profeta de Tisbé, um homem simples, mas cheio do Espírito do Senhor. Ele se levantou diante do rei Acabe e declarou com autoridade: Juro pelo Senhor, o Deus vivo de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nestes anos, a não ser quando eu disser. Essas palavras ecoaram como trovão em Samaria. Um desafio direto aos deuses falsos que o povo adorava. Então o Senhor disse a Elias: Saia daqui e vá para o leste. Esconda-se perto do riacho Querite, a leste do Jordão. Ali Deus cuidaria de seu profeta. Elias obedeceu sem questionar. Dia após dia, os corvos traziam pão e carne pela manhã e à tarde, enquanto ele bebia da água do riacho. Mas o tempo passou, e como Deus havia dito, a seca veio com força. O riacho secou. Então o Senhor falou novamente: Vá para a cidade de Sarepta, na região de Sidom. Ali, uma viúva cuidará de você. Elias partiu, confiando que Deus proveria, mesmo no meio da fome. Ao chegar ao portão da cidade, viu uma viúva recolhendo lenha. Ele a chamou: Por favor, traga-me um pouco de água e um pedaço de pão. A mulher respondeu com tristeza: Juro pelo Senhor, o seu Deus, que não tenho pão, só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Íamos comer e esperar a morte. Mas Elias disse: Não tenha medo. Faça primeiro um pequeno pão para mim e depois para você e seu filho, pois o Senhor promete que a farinha e o azeite não acabarão até que volte a chover. Com fé, a viúva obedeceu. E o milagre aconteceu. Dia após dia, a farinha não acabou e o azeite não faltou. Deus sustentava os seus servos mesmo em tempos de seca e escassez. Mas certo dia, o filho da viúva ficou doente e morreu. A mulher chorou e culpou Elias. Elias pegou o menino nos braços e o levou ao quarto onde ficava. Ali, ele clamou: Senhor, meu Deus, devolve a vida a este menino. 3 vezes se estendeu sobre o corpo da criança. E Deus ouviu sua oração. O menino voltou a respirar. Elias o levou à mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. A mulher caiu em lágrimas e disse: Agora sei que você é um homem de Deus e que o Senhor fala pela sua boca. Passaram-se anos. A seca devastava Israel. O povo clamava, mas buscava deuses falsos. Então Deus falou novamente a Elias: Vá e apresente-se a Acabe. Eu enviarei chuva à terra. Elias saiu da sombra e foi ao encontro do rei. No caminho, encontrou Obadias, servo fiel do Senhor, que escondia 100 profetas em cavernas. Elias disse a ele: Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Obadias temeu, mas obedeceu. E quando Elias e Acabe se encontraram, o rei gritou: É você, perturbador de Israel? Elias respondeu firme: Não sou eu quem perturba Israel, mas você e sua casa, porque abandonaram o Senhor e seguiram Baal. Então Elias desafiou: Reúna todo o povo e os profetas de Baal no Monte Carmelo. O rei aceitou. O povo se reuniu. 450 profetas de Baal se postaram diante de Elias. Elias se aproximou do povo e disse: Até quando vocês vão ficar indecisos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é, sigam Baal. O povo ficou em silêncio. Então Elias propôs: Preparem um altar e coloquem o sacrifício. Não ponham fogo, eu farei o mesmo. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O povo concordou. O desafio estava lançado. Os profetas de Baal começaram cedo, clamando: Baal, responde-nos. Gritavam, dançavam, cortavam-se com facas. Mas nada aconteceu. Não havia voz, não havia resposta. Ao meio-dia, Elias zombou: Gritem mais alto. Talvez ele esteja dormindo ou viajando. Eles gritaram ainda mais, mas o céu continuava mudo. Ao cair da tarde, Elias chamou o povo: Aproximem-se de mim.
ele restaurou o altar do Senhor que estava destruído. Tomou 12 pedras representando as tribos de Israel e as colocou com cuidado. Fez um rego ao redor do altar e colocou a lenha e o sacrifício. Então disse: encham 4 potes grandes com água e derramem sobre o sacrifício. Fizeram isso 3 vezes, até a água encher o rego. E Elias orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra hoje que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus e que estás trazendo-os de volta a ti. De repente, caiu fogo do céu. O fogo consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água do rego. O povo caiu com o rosto no chão e gritou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, que nenhum escape. O povo obedeceu e Elias os levou ao ribeiro de Quizon, onde foram executados. O Monte Carmelo se tornou palco da glória do Senhor. Mas a história de Elias ainda estava longe de terminar. O profeta se voltou para Acabe e disse: vá, coma e beba, pois já se ouve o barulho de chuva. Elias subiu ao topo do monte, curvou-se e orou novamente. Mandou seu servo olhar para o mar. Nada há, respondeu ele. 7 vezes Elias pediu que olhasse de novo. Na 7ª vez, o servo exclamou: vejo uma nuvem pequena, como a mão de um homem subindo do mar. Elias disse: vá e diga a Acabe que se prepare, pois a chuva vem. O vento soprou forte, as nuvens escureceram o céu, e a chuva caiu sobre a terra seca. Deus havia cumprido sua promessa. Elias, tomado pela força do Senhor, correu diante da carruagem de Acabe até Jezreel. O profeta do fogo havia vencido a batalha espiritual. Mas uma nova tempestade estava para se levantar. Desta vez, não no céu, mas no coração de uma rainha. Jezabel, furiosa, jurou matar Elias. E o homem que desafiara reis e profetas falsos fugiu para o deserto. Cansado e com medo, Elias se sentou debaixo de um zimbro e pediu a Deus: já basta, Senhor, tira a minha vida. Mas o Deus de misericórdia não o abandonou. Um anjo tocou Elias e disse: levante-se e coma. Diante dele havia pão assado e água fresca. Elias comeu, mas voltou a deitar. O anjo voltou e disse: levante-se e coma, pois o caminho será longo. Fortalecido com aquele alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Lá, entrou numa caverna e passou a noite. Deus perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias respondeu: tenho sido fiel, mas destruíram teus altares, mataram teus profetas, e só eu fiquei. Então o Senhor disse: saia e fique diante de mim. E um vento forte, um terremoto e um fogo passaram, mas o Senhor não estava neles. Depois do fogo, veio uma brisa suave, e naquela brisa tranquila estava o Senhor. Elias cobriu o rosto com o manto e saiu para ouvir a voz de Deus. O Senhor perguntou de novo: Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias respondeu: Senhor, tenho servido com zelo, mas destruíram teus altares e mataram teus profetas. Só eu fiquei. Então o Senhor disse: volte pelo caminho do deserto de Damasco. Unja Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. E saiba, Elias, que ainda deixei 7.000 em Israel que não se ajoelharam diante de Baal. Deus lembrava o profeta de que ele nunca esteve sozinho. Elias obedeceu e partiu novamente para o serviço do Senhor. Certo dia, ele encontrou Eliseu arando a terra com 12 pares de bois. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre os ombros do jovem. Eliseu entendeu o chamado. Deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me despedir de meus pais e então irei com você. Elias respondeu: vá e volte, pois você sabe o que fiz com você. Eliseu voltou, sacrificou os bois e queimou o arado, mostrando que nunca mais voltaria à sua antiga vida.
Depois seguiu Elias e tornou-se seu servo fiel. O tempo passou, e Elias continuava a pregar a justiça e a verdade de Deus diante de reis perversos. Certa vez, o rei Acabe cobiçou a vinha de Nabote, mas Nabote se recusou a vendê-la. Então Jezabel tramou a morte de Nabote e mandou apedrejá-lo. Deus falou a Elias: "Vá encontrar Acabe na vinha que ele roubou." Elias foi, firme como sempre. Quando Acabe o viu, disse: "Você me encontrou, meu inimigo?" Elias respondeu: "Encontrei sim, porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor." E anunciou o juízo: "No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue." Acabe tremeu e se humilhou. E Deus, em sua misericórdia, adiou a punição por causa de seu arrependimento momentâneo. Mas o mal de sua casa seria cobrado. Mais tarde, Acabe morreu em batalha, e os cães lamberam seu sangue, como o Senhor havia dito. E Jezabel encontrou o mesmo fim, devorada pelos cães, junto aos muros de Jezreel. Mesmo depois da morte de Acabe, o mal persistiu em Israel. O novo rei, Acasias, caiu de uma janela e ficou gravemente ferido. Em vez de buscar a Deus, enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom. Mas o anjo do Senhor disse a Elias: "Vá e pergunte, acaso não há Deus em Israel para que busquem outro Deus?" Elias interceptou os mensageiros e falou as palavras do Senhor. Quando Acasias soube que era Elias, ficou furioso e mandou um capitão com 50 soldados prendê-lo. O capitão gritou: "Homem de Deus, desça! O rei manda chamá-lo." Elias respondeu: "Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês." E fogo caiu do céu, consumindo-os. O rei mandou outro grupo e o mesmo aconteceu. Mas o terceiro capitão se ajoelhou e suplicou por misericórdia. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: "Vá com ele e não tenha medo." Elias foi até o rei e declarou: "Porque você consultou Baal-Zebub e não ao Deus de Israel, morrerá em sua cama." E assim se cumpriu a palavra do Senhor. O poder de Deus acompanhava Elias até o fim de sua missão. Mas um novo capítulo estava prestes a começar. O Senhor havia decidido levar Elias ao céu, e ele e Eliseu caminhavam juntos de Gilgal a Betel. Elias disse: "Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel." Mas Eliseu respondeu: "Juro pelo Senhor e pela sua vida que não o deixarei." Foram então a Betel. Lá, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: "Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre?" Eliseu respondeu: "Eu sei. Fiquem quietos." De Betel, Elias disse outra vez: "Fique aqui, pois o Senhor me envia a Jericó." E Eliseu respondeu o mesmo: "Não o deixarei." De Jericó foram ao rio Jordão. 50 profetas os observavam de longe. Elias tirou seu manto, enrolou-o e tocou as águas do Jordão. As águas se abriram, e ambos passaram em terra seca. Ao cruzarem o rio, Elias perguntou: "O que você quer que eu faça por você antes que seja levado?" Eliseu respondeu: "Peço uma porção dobrada do seu espírito sobre mim." Elias disse: "Você pediu algo difícil, mas se me vir quando eu for levado, isso lhe será concedido." Enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Eliseu viu e gritou: Meu pai! Carros e cavaleiros de Israel!" E não o viu mais. Eliseu rasgou suas roupas em tristeza e pegou o manto de Elias, que havia caído. Ele voltou ao Jordão e bateu nas águas com o manto, dizendo: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" As águas se dividiram novamente. O espírito de Elias repousava agora sobre Eliseu, e os profetas o reconheceram, dizendo: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Assim terminou a jornada terrena de Elias, um homem simples, mas tomado pelo fogo do céu. Um profeta que ousou enfrentar reis, falsos deuses e até a própria solidão. Deus o levou de modo glorioso, mas sua voz ecoa até hoje: "O Senhor é Deus."
Anos depois, o nome de Elias ainda seria lembrado pelos profetas e pelos apóstolos. No Monte da Transfiguração, ele apareceu ao lado de Moisés falando com Jesus. O profeta que subiu em fogo, agora diante do Filho de Deus em glória. E assim, a vida de Elias nos ensina que Deus nunca abandona os seus servos fiéis. Mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor fala na brisa suave. E o mesmo poder que desceu em fogo sobre o Carmelo ainda acende corações dispostos a obedecer. Elias, o profeta do fogo, da coragem e da fé inabalável. Que sua história nos inspire a permanecer firmes no Deus vivo de Israel. E assim termina a jornada do profeta Elias. Um homem comum, mas cheio do espírito do Deus vivo. Que a fé e a coragem dele também acendam em nossos corações a chama de obediência e confiança no Senhor. Se esta mensagem falou com você, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Sua participação é o que nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus pelo mundo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que mais tocou o seu coração nesta história. E que parte da vida de Elias mais te inspirou. Que o Deus de Israel abençoe a sua vida, fortaleça sua fé e faça de você também uma chama viva neste tempo. Até o próximo vídeo! E que a paz do Senhor esteja sempre com você.